Salve a todos com a paz do Senhor, estamos aqui no nosso Congresso de Adolescentes, nosso 24º Congresso de Adolescentes, agora com o nosso preleitor da noite, o presbítero Ricardo Santos, e a gente tem algumas perguntas para fazer para ele. Presbítero, me diz, por favor, como foi a sua pregação? Me dá um resumo geral de como foi. Paz do Senhor. Amém. A gente criar assim, uma pregação é desafiador, né? A gente ora muito, a gente faz o rascunho, joga fora, risca de novo e assim vai. Mas, em resumo, a pregação, acredito que a gente nunca pode falar assim com propriedade, porque o maior termômetro é o público, né, que ouve a palavra. A gente é suspeito em falar, mas acredito que a pregação genuína, a pregação da palavra de Deus, do Evangelho da Cruz, que é o tema que está sendo ministrado aqui durante toda essa semana, é uma das histórias, ou a história, melhor dizendo, mais bonita da Bíblia Sagrada, a que surte muito mais efeito, porque a ministração ela vem de um resumo, claro, de um pensamento nosso, mas a Bíblia por si só ela já fala, né? Ela já responde por si só. Ela já ministra, ela já faz aquilo que ela foi enviada para ser feito, que é entrar nos corações e mudar as vidas. Amém. O senhor falou que o termômetro era o público, então, por favor, me diga como o senhor sentiu os adolescentes durante a ministração. Bom, Abreu Lima é diferenciado, né, em tudo. Como falamos, acabamos de sair de um congresso de mulheres 2 semanas. Sim. E já emendou no congresso de adolescente e a gente vê em plena semana, né, a grande maioria ainda está de férias e na expectativa de começar o congresso e ter esse número de jovens aqui. Então, Abreu Lima tem um termômetro diferente, está sempre na alta aqui, né? É uma bênção. Aqui a juventude da igreja dos adolescentes são bênção do céu, tem sido um referencial por onde Deus tem nos permitido passar por aí. O povo sempre fala desse calor que tem aqui dentro de Abreu Lima, desse avivamento, desse fogo, dessa unção, e a semana inteira assim, ninguém fica cansado, ninguém fica, coisa inexplicável, só Abreu Lima que tem. Amém. O que o senhor diria para alguém que sente que a cruz é um peso e não um lugar de amor e esperança? Bom, a cruz, ela nunca será um peso. Porque Jesus um dia disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, levar, entre aspas, a cruz, como Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas tomar a cruz aqui, literalmente, é levar a responsabilidade do evangelho. É essa a cruz que a gente carrega, é ser representante de Cristo na terra, é ser um referencial, né? Então, quando a cruz se tornar um fardo para alguém, essa pessoa está dizendo que Jesus, o sacrifício de Cristo, não foi suficiente para ele. Que foi em vão, né? Em vão, sim, exato. Com certeza. De que forma a cruz revela ou simboliza o verdadeiro valor que nós temos para Deus? Bom, a cruz foi o meio que Jesus tomou para levar sobre ele aquilo que todos nós carregávamos, que era um peso de pecado e uma vida de condenação eterna. Então Jesus assumiu a cruz, ele subiu na cruz, ele padeceu na cruz, ele morreu, como foi contado toda a história aqui essa noite. Jesus sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou, ao contrário de alguns que passaram por lá e morreram condenados e ninguém queria nem saber, mas todos que viram Jesus ali foram atraídos por ele e viram e sabiam que ele não tinha culpa nenhuma, não era merecedor de tudo aquilo. Então, ele usa a cruz, esta cruz, para nós, hoje é símbolo de alegria, de libertação. Para alguns, antigamente, era símbolo de condenação, porque quem era condenado morria na cruz. Sim. Mas hoje a cruz é símbolo de libertação, ao invés de ser um símbolo de morte,
ela agora é símbolo de vida, porque todos aqueles que assumem o cristianismo, ele passa a viver uma nova vida em Cristo, porque todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Então, enquanto Jesus carregava a cruz, ele carregava o peso dos nossos pecados, do pecado de toda a humanidade. E agora, a cruz não é mais símbolo de maldição, é símbolo de libertação. Quem olha para a cruz hoje, ele encontra vida e liberdade em Cristo, porque só a cruz é um símbolo que tem uma madeira ao meio e outra atravessada, né? Isso simbolizando que Cristo abrange todo o ser, de alto a baixo, de um lado para o outro. Não fica nada de fora. Ele assume toda a nossa vida. Aproveitando que a gente está nesse foco, eu queria pedir para que o senhor desse um recado para os jovens e também adolescentes que se sentem fora dessa graça que nos foi alcançada através da cruz. Aqueles que talvez até já saíram do evangelho, que estavam aqui, participaram ano passado do nosso congresso, mas que infelizmente por algum motivo se perderam e que se sentem com esse peso de que não consigo mais voltar. Uhum. Bom, um dia fizeram uma ilustração de um jovem, era uma ilustração, uma animação que fizeram nas redes sociais de um jovem carregando a cruz, e para ele achou essa cruz muito pesada. Então ele começou a cortar a cruz no meio do caminho. Isso, alguém deve lembrar que isso passou muito tempo lançado nas redes. E ele começou a cortar a cruz, pedaços da cruz, para que o fardo se tornasse mais leve, porque ele estava se sentindo carregando um peso muito grande e achava que não era necessário carregar aquilo tudo. Mas aí, quando chegou na eternidade, que as pessoas que iam na frente dele carregando a cruz, mesmo sofrendo, chorando, padecendo, vivendo momentos difíceis, mas não cortaram a sua cruz, eles passaram da terra para a eternidade. E para isso eles colocavam a cruz como um ponte. E todos atravessaram. E aquele moço que cortou, ele acabou não passando, porque ele cortou a cruz e não conseguiu fazer dela ponte para chegar na eternidade. Então, algumas pessoas estão buscando um evangelho de facilidade sem peso. Um evangelho que não constrange, um evangelho que não exige nada de você. Um evangelho que não tem uma troca. E essas pessoas acabam, com o tempo, abrindo mão ou cortando a sua cruz. Uhum. E aí, quando chega na hora da dificuldade, eles não conseguem atravessar, porque eles cortaram a cruz, eles pararam no meio do caminho. Então, com essa ilustração, a mensagem que a gente deixa para aqueles que se sentem nesse processo, nessa angústia, eles possam novamente tomar a sua cruz. Porque Jesus disse, como falei, aquele que quiser vir após mim, não é obrigado, mas aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Negar a mim mesmo é abrir mão do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, para viver na vontade de Deus. E para isso, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Com Cristo, a gente sempre vai trocar alguma coisa. Alguém escreveu um hino na harpa cristã e disse assim: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. E no coro da música ele diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até um dia, por uma coroa eu trocar. Então vai ter uma troca, mas vai depender do que eu carrego hoje. Então, aquilo que eu carrego em Cristo Jesus diz muito de quem eu sou. Se eu sou cristão, se eu vivo um cristianismo, se eu carrego a minha cruz, se eu tenho parte com Cristo, eu nego o mundo por causa dele, eu nego as minhas vontades por causa dele, eu troco a minha vontade pela dele. Eu vivo aonde um lugar talvez onde eu não queria estar, mas por causa dele eu estou, eu faço. Verdade. Então, é essa a troca.
Então, a responsabilidade é essa que nós temos de levar a cruz sem ter vergonha. Porque algumas pessoas não somente estão se envergonhando do evangelho, mas estão fazendo vergonha ao evangelho. Então, levar a cruz é a gente, aonde chegar, a gente mostrar que além da minha pessoa estar chegando ali, eu carrego na minha vida a cruz de Cristo. Então, por ela eu sofro, por ela eu padeço, por ela eu troco. Por causa dela eu choro. Por causa dela eu apanho. Por causa dela eu sou escanteado. Por causa dela eu não sou aceito. Mas eu prefiro ela. Porque é ela quem vai me conduzir à vida eterna. Amém. Né? É ela quem vai nos conduzir a Cristo. Um dia a gente carrega todo esse fardo aqui de alguém que não vai com a nossa cara porque somos crentes, de alguém que fala mal da gente porque somos crentes, que alguém que não nos aceita porque somos crentes. Eu já vivi muito isso. E para os jovens, alguns jovens ficarem sabendo, eu já fui desligado de uma empresa só porque eu era crente. Mas, ao invés de trocar a minha vida com Cristo pelas coisas que me ofereceram, eu preferi padecer e sofrer por Cristo. Então, por causa dele, eu deixei muita coisa para trás. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Porque o nosso alvo é chegar no céu. Vai chegar uma hora. Como é o seu nome? Cássia. Cássia. Vai chegar uma hora em que todos nós passaremos da terra para a eternidade. Só que no meio tem um abismo. O que vai fazer a gente passar é a nossa cruz. Se ela couber nesse espaço, a gente passa. Mas se a gente diminuir o peso, a gente fica. Então, que cada um possa tomar a sua cruz. Porque Jesus tinha tudo para desistir. Jesus tinha tudo. Quem queria apanhar? Quem queria sofrer? Quem quer morrer por quem não conhece? Ninguém. Por mais que a gente ame, a gente não dá vida por ninguém. A gente ama, mas não dá a vida por ninguém. Mas ele Deu a vida por nós. Porque está escrito, porque Deus amou o mundo, De uma tal maneira. que deu o seu Filho unigênito, Para que todo que aquele nele crê, não pereça, mas tenha mas vida tenha a eterna. vida eterna. Então, a palavra que resume Amém. tudo isso é amor. Amor não tem uma definição. Por mais que a gente explique, essa palavra não tem uma definição certa. Porque amor não se mede. Ele não tem altura, nem largura, nem profundidade. Então, a gente resume essa palavra, todo esse sacrifício, na palavra amor. E somente a gente ter o dono do céu, o dono do universo, que tem tanta coisa para tomar conta, ele olhar para mim e me amar, para mim já é muita coisa. E aí eu vou dizer para encerrar aqui, porque a mídia já está, né? Eu vou dizer um negócio para encerrar aqui. Quando um dia eu estive pregando, Jesus me deu uma mensagem, eu disse ao povo, eu vou dizer isso aqui para vocês. Jesus deixou tudo lá no céu e veio aqui por causa de nós. Então, por que eu não deixo tudo aqui para ir para lá por causa dele? Pense nisso e aceite Jesus e se volte para ele com muita pressa. Amém, Ricardo. Muito obrigada. Amém. Ricardo. Deus te Pela sua abençoe. vivência, Eu que tempo. agradeço.